Olá, pessoal. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu estou lançando um curso que se chama Práticas para a Longevidade. Esse curso, ele é feito tanto para as pessoas idosas que querem melhorar a sua saúde, como para os jovens que têm intenção e que querem ter uma longevidade saudável, né? São práticas para você manter a sua saúde e também você vai entender um pouco melhor como as emoções e os alimentos interferem na saúde do nosso corpo físico, como cada emoção e cada sabor pode ser benéfico ou prejudicial para o nosso sistema como um todo, tá? E esse curso ele vai ser dividido em 6 aulas. Nas 2 primeiras aulas, eu vou falar sobre as emoções e os órgãos. Cada órgão é responsável por uma emoção, e se nós temos alguma das emoções em excesso, essas emoções elas podem ser lesionais, elas podem causar problemas e desequilíbrios dentro do nosso organismo, e vocês vão entender como que isso funciona, tá ok? Então, na primeira aula, eu vou falar sobre o fígado e o baço pâncreas. Na segunda aula, eu vou falar sobre o coração, rins e pulmão. E agora, na terceira e na quarta aulas, eu vou falar sobre os sabores na visão da medicina chinesa. Como que cada sabor pode influenciar positivamente ou negativamente na sua saúde física e na saúde de cada um desses órgãos individualmente. Mas pense que nada na visão da medicina chinesa é individual e tudo se influencia mutuamente, né? Então, um sabor que faz bem para o fígado, ele também vai interferir no coração e vice-versa. Então, se você quer estar em harmonia, você precisa ter esse conhecimento sobre os sabores e sobre as emoções, tá? Já na quarta e na quinta aulas, eu vou falar para vocês, eu vou dar dicas práticas para você poder melhorar a sua saúde e conseguir atingir uma longevidade saudável. Então, gente, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você poder receber essas aulas, porque a aula 1 e a aula 2, elas sairão terça e quinta na primeira semana, já na aula 3 e 4 vão sair na segunda semana, sempre às terças e quintas, e na terceira semana a aula 5 e 6. Então, é importante que você ative o sininho da notificação para que você seja informado quando essas aulas forem lançadas, ok? Então, agora eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês, para que vocês possam ver o PowerPoint que eu criei especialmente para esse cursinho de medicina chinesa voltado para os leigos, tá? É claro que médicos também podem assistir, mas o meu foco aqui foi o paciente leigo, para que ele possa entender um pouco melhor como que funciona essa medicina milenar e espetacular que é a medicina chinesa. Então, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Ingrid Teixeira, tá? Eu sou pediatra, pneumopediatra, eu trabalho com homeopatia, medicina chinesa, terapia neural, aromaterapia, medicina quântica, e eu tento sempre traçar tratamentos o mais natural possível para o meu paciente, ajudando sempre ele a melhorar o seu estilo de vida, a mudar o seu estilo de vida de forma benéfica e duradoura. E assim as pessoas conseguem atingir uma longevidade saudável, conseguem atingir uma saúde plena, né? E viverem melhor, tá? Então vamos lá, a introdução. Tem uma frase que eu gosto muito, e por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. As emoções tornam-se causas de doença quando não as possuímos, mas quando elas nos possuem. Então, é muito importante a gente conseguir perceber as nossas emoções e também conseguir perceber até que ponto elas nos fazem bem e a partir de que ponto elas já estão sendo prejudiciais para o nosso organismo, né? E eu vou te ensinar aqui algumas maneiras também de você conseguir controlar melhor, se controlar melhor e o que você pode fazer para melhorar as suas emoções, né? Melhorar tanto a percepção como o próprio autocontrole, tá? Aqui, ó, eu coloquei uma relação de quais as emoções têm relação com qual órgão. O fígado, ele tem relação com a raiva. Não significa a raiva de você querer matar o outro, mas uma frustração crônica ou uma frustração até mesmo aguda, aquela questão de você não querer fazer alguma coisa e ter que fazer, isso tudo gera uma raiva. Porque as pessoas falam, eu não tenho raiva de ninguém. Gente, mas não é só simplesmente ter raiva de alguém, é ter raiva também das situações da vida, é ficar inconformado com as situações da vida. Isso pode, quando está em excesso, fazer uma lesão, sim,
no seu fígado. O coração, ele tem relação com a alegria, e o excesso de alegria, a euforia, pode lesionar o meridiano do coração, pode trazer uma desarmonia energética no coração, tá? O baço e o pâncreas, eles são dois órgãos diferentes, mas a medicina chinesa os encara, os vê como um binômio, como uma unidade, tá? E eles têm relação com a preocupação, com a meditação, com o pensamento, tá? Então, a preocupação, ela é o excesso de pensamentos, quando a gente não para de pensar e fica preocupado com uma certa situação, e ela pode lesionar o baço pâncreas, causar estagnação de energia, ou seja, diminuir o fluxo, paralisar o fluxo de energia dentro do meridiano do baço pâncreas. Isso pode se refletir em todo o nosso corpo, tá? Os rins, eles têm relação com o medo, por isso que muitas vezes a gente vê a pessoa que tem medo, né, que treme de medo, ela acaba fazendo xixi na calça, não é verdade? Então, daí vem esse xixi na calça, porque o rim e a bexiga, elas têm relação com a emoção, com o sentimento de medo, tá? O pulmão, ele é relacionado à tristeza. Eu sempre gosto muito de falar e de dar o exemplo dos escritores de antigamente, que todos eles tinham o quê? Eles tinham tuberculose, eles eram super magros e eles sempre escreviam poemas e poesias tristes, né? Então, o pulmão tem relação com a tristeza. Só que cada uma dessas emoções, cada um dos órgãos na medicina chinesa, eles passam por um ciclo de geração e dominância. Então, cada emoção pode influenciar a outra emoção. Por exemplo, aqui nós temos o coração, né? Que ele é do elemento fogo na visão da medicina chinesa, e ele tem relação com a euforia e com a alegria, tá? Ele pode influenciar na preocupação, assim como a preocupação pode gerar uma tristeza, que tem relação com o pulmão, que também pode gerar o medo, que tem relação com o rim. E o medo, ele pode gerar uma raiva, que tem relação com o fígado, que é o representante, que tem como representante o elemento madeira. Tá? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você já ouviu essa frase? Então é verdade, né? A madeira, quando queima, né, quando pega fogo, o que ela faz? Ela gera cinzas que abastecem a terra, né? Dentro da terra tem o metal, não é? Os minerais, os sais minerais, o ferro, todos os minerais, os metais, eles estão dentro da terra, né? E aí, dessa terra, desses minerais, nasce o leito d'água, né? E por outra vez, a água é necessária para que a madeira, para que a árvore consiga crescer, tá? E aqui, olha, também tem um outro ciclo de geração e dominância que você vê, ó, de dominância e contra-dominância, né? Que, por exemplo, a madeira, ela se expande dentro da terra. As raízes da árvore, elas crescem dentro da terra. A terra, por outra vez, ela barra a água, ela consegue fazer uma barragem para que a água não escoe excessivamente, né? O fogo, por sua vez, ele seca essa água, não é verdade? E o metal, ele derrete o fogo, certo? Desculpa, o fogo derrete o metal. Falei o contrário, né? O fogo derrete o metal, tá? Então, na natureza, sempre há uma correlação de um elemento com o outro. E nós somos parte da natureza, nós somos parte da natureza. A natureza está na gente, assim como nós estamos na natureza. Então, o que os chineses fizeram foi observar cada um desses fenômenos, cada um desses elementos dentro do nosso corpo físico e correlacioná-los com as nossas doenças e com a saúde, tá? Por exemplo, ó, o fogo, ele tem relação com o coração e com o intestino delgado, ele se manifesta, ele tem relação com a língua, com os vasos sanguíneos, e o sabor dele é o sabor amargo. Os sabores nós vamos ver um pouco mais para frente, ok? Nas outras aulas, nas aulas 3 e 4, tá? O sabor responsável por nutrir o elemento terra é o sabor doce, tá? Ele se manifesta nos músculos e se abre na boca. O sabor responsável por nutrir o metal é o sabor picante. Ele se manifesta no nariz, na pele e nos pelos, e a sua emoção é a tristeza.
Já os rins e a bexiga, eles têm relação com a força de vontade, eles têm relação com o nosso ouvido. Se você reparar, a nossa orelha ela tem um formato parecido com um rim, né? Ela tem relação com o medo e o sabor que nutre o rim é o sabor amargo. Mais para frente vocês vão ver que, o sabor salgado. O sabor salgado tem relação com o rim. Mais para frente vocês vão ver que o sabor salgado, ele não é o sal, e sim os frutos do mar, tá? Mas isso vai ficar para a aula que eu vou falar sobre os sabores. A madeira, ela tem como representante o fígado e a vesícula biliar, ela se abre nos olhos, por isso que a gente às vezes fica com os olhos vermelhos de raiva, né? A raiva, ela tem relação com esse vermelhidão nos olhos, com essa vermelhidão. Então, uma pessoa que é muito tensa, que tem os tendões rígidos e que tem os olhos vermelhos, é uma pessoa que sofreu frustrações na vida, é uma pessoa que não está satisfeita com o que está acontecendo na vida dela, é uma pessoa que tem raiva, mas não é a raiva de querer matar alguém, é a raiva da situação adversa pelo qual ela está passando, pelo qual ela tenha passado, né? Perda de um ente querido, às vezes a pessoa não consegue se conformar com o que aconteceu na vida dela, com uma perda, com um insucesso, e isso acaba gerando raiva e lesionando o fígado. E o sabor que nutre o elemento madeira é o sabor azedo, ok? Mais para frente vocês vão entender também melhor sobre esse ciclo de gerações e dominância, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Então já pode compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, e é muito importante que vocês deixem um like aqui embaixo, porque se vocês curtem o vídeo, comentam e compartilham, o YouTube entende que essa informação é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E assim você consegue me ajudar a fazer o canal crescer, ok? Então vamos lá começar a falar sobre o fígado, tá? O fígado, que é representante da raiva. Ele tem a função de armazenar o sangue e de regular o fluxo sanguíneo. Ele está associado aos tendões e os músculos, ele se abre nos olhos e ele se manifesta nas unhas. Então, se você tem uma unha fraca, uma unha quebradiça, uma unha manchada, isso significa que você pode ter alguma alteração de função do meridiano do fígado, alguma desarmonia relacionada ao meridiano do fígado. Ele é responsável por todas as emoções. Apesar de cada órgão ter a sua emoção correspondente, o fígado ele rege todas as emoções de uma forma geral. Então, por isso, ele é responsável por regular o nosso humor, ok? E a raiva, ela se manifesta por uma explosão violenta de emoções, qualquer emoção, tá? Que pode se manifestar através de um grito, por exemplo. Aquela pessoa que tem a face vermelha, que tem a parte superior do corpo vermelha, que tem o rosto vermelho, ela pode ter alguma alteração, na verdade, com certeza ela tem alguma alteração do meridiano do fígado, tá? Alteração energética nesse meridiano do fígado. E a pessoa que tem miofasciculações, o que são miofasciculações? Quando a pálpebra fica tremendo ou quando algum músculo do corpo fica tendo uma contração involuntária, isso pode ser resolvido com um reequilíbrio da energia do meridiano do fígado. A acupuntura se torna bastante útil nesses casos, tá? Então, como eu já tinha dito, olha, a frustração crônica pode resultar em raiva e em depressão, que podem aparecer alternadamente. As pessoas acham que a raiva, a depressão, ela só tem relação com a tristeza. Mas você lembra que eu falei anteriormente que o fígado, ele rege todas as emoções? Então, ele tem participação em todas as emoções, tá? Então, a depressão ela pode ser desencadeada, sim, por uma frustração crônica e por uma raiva, tá? Por uma perda. Isso pode, sim, gerar depressão, tá? Então, a depressão, ela é encarada como um binômio, né? A gente precisa deixar sempre o pulmão bem nutrido, energeticamente falando, assim como o fígado. Eles precisam estar harmônicos para que a gente consiga tratar a depressão através da acupuntura, da alimentação, através de algumas medidas não medicamentosas até, tá? Então, a desarmonia do fígado geralmente revela-se como estagnação de energia, paralisa, pessoa que paralisa, né? Fica estagnada. E essa estagnação de energia, por exemplo, você teve uma estagnação de energia nas costas, vai formar aqueles nódulos musculares nas suas costas. Isso gera dor muscular. Então, a estagnação de energia do fígado gera dores musculares, tá? As miofasculações. E a língua do paciente que tem estagnação de energia, ela é arroxeada.
tá? A língua arroxeada, ela também pode ser por conta de estagnação de sangue. Lembra que eu falei que o fígado, ele é responsável pela circulação de sangue dentro do organismo? Então, a língua arroxeada, ela também pode representar uma estagnação de sangue, tá? Aí, nesse caso de estagnação de sangue, a gente vai ter pontinhos roxos na língua, tá? E aí, isso pode ter relação com as doenças cardiovasculares, inclusive, tá? Com infarto, com AVC, com AVE. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para que a gente possa tomar atitudes prevenindo doenças no futuro, tá? Por isso essa é a importância da medicina chinesa, que a gente consegue perceber sinais no corpo físico, né, através do exame da língua e do pulso e olhando o próprio paciente, que mostram a tendência de adoecimento daquele paciente, e a gente consegue intervir antes que essas doenças se manifestem, ok? Então, vamos lá. O fígado, ele é responsável pelos ciclos femininos, pela quantidade de sangue menstrual e pelo tempo de menstruação. Então, se você tem uma menstruação excessiva, se você tem um ciclo alterado, você tem uma desarmonia no meridiano do fígado. A acupuntura pode te ajudar, mas eu vou te mostrar. Nas últimas aulas, eu vou dar dicas práticas de como você pode melhorar cada uma dessas coisas que nós estamos abordando aqui nessas primeiras aulas, tá? Então, a acupuntura ela é bastante eficaz na regularização e na diminuição, na regularização tanto do ciclo como do fluxo menstrual, tá? Quando você tem uma desarmonia no meridiano do fígado, pode ocorrer cólica, podem ocorrer coágulos durante a menstruação. E a própria TPM também é influenciada pelo fígado. Tá? Então, a acupuntura ela tem a capacidade de diminuir a TPM, de controlar esses sintomas, assim como os sintomas de menopausa também podem ser aliviados através da acupuntura e da medicina chinesa. Agora a gente vai falar do baço pâncreas, que é o binômio que tem correlação com a preocupação. O baço pâncreas, ele é, né, responsável pelo transporte de substâncias, ou seja, ele mantém a linfa, né, os vasos linfáticos funcionando adequadamente, ele mantém o sangue dentro dos seus vasos e ele mantém cada órgão em seu lugar. Então, se você tem, por exemplo, hemorroida, pitose de órgãos, assim, mama caída, abdômen pendente, se você tem prolapso uterino, prolapso de vaginal, né? Algumas mulheres têm isso após o parto. Isso tem relação com uma fragilidade do meridiano do baço pâncreas, tá? E a preocupação, ela é vista como o excesso de pensamento e como o oposto da meditação, da contemplação, né? Do pensamento pura e simplesmente, tá? Então, o que lesiona o baço pâncreas, né? O que enfraquece o meridiano do baço pâncreas? Os pensamentos obsessivos, os pensamentos em excesso. O que é a preocupação? É aquela pessoa que não consegue parar de pensar. Às vezes a pessoa não dorme porque a cabeça não para de pensar, não é verdade? Então, assim, o excesso de estudos, isso tudo pode enfraquecer o meridiano, né? Enfraquecer energeticamente o baço pâncreas, tá? Ele tem relação com o pensamento e é responsável pelo desenvolvimento do intelecto, da memória e da capacidade de aprender, tá? Então, se a gente quer que os nossos filhos e até nós mesmos tenhamos capacidade de aprender, a gente precisa tomar algumas medidas que melhorem a circulação de energia no nosso baço pâncreas. Isso vocês vão aprender nas últimas aulas, tá? E ele é a residência do pensamento, né? Já deu para perceber. Tá? Então, a preocupação, ela bloqueia o fluxo de energia, que na medicina chinesa é chamado de Qi. A energia é chamada de Qi. Isso está bloqueado, então isso significa que tem uma estagnação do Qi. Ela afeta também os pulmões, né, a preocupação, porque quando a gente está preocupado, a nossa respiração ela não é profunda e não é completa. Ela é superficial, então você não consegue fazer uma respiração completa. Então, fazer o exercício de se conscientizar e fazer uma respiração completa, isso já ajuda você a diminuir a estagnação de energia nesse meridiano, tá? Ela também pode afetar o coração, né? E o fígado, sendo uma das principais causas emocionais de doenças. E, atualmente, o que a gente mais vê são pessoas extremamente preocupadas e essa preocupação, sim, gera doenças no corpo físico, tá?
ela pode se manifestar por nódulos em várias partes do corpo. Então, lipoma, nódulos de tireoide, cistos, isso tudo pode ser desencadeado por uma estagnação da energia do baço pâncreas. Então, quando o Qi do baço pâncreas está estagnado, você pode ter perda de apetite, mas você também pode ter uma perversão. Você pode ficar enlouquecido de vontade de comer doce, tá? Isso é bastante comum a gente ver, né? Comer doce, 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 então vira um ciclo vicioso. Você come mais doce, aí tem vontade de comer mais doce, aí piora mais ainda por você comer excesso de doce, você causa uma piora na estagnação do Qi do baço pâncreas, então o teu abdômen fica inchado, você tem retenção de alimentos, se os alimentos ficam retidos, os líquidos também ficam retidos, e aí você pode ter edema, gordura localizada, celulite, cansaço, sensação de peso, dor nas pernas no final do dia, ardência nas pernas no final do dia, varizes, você tem uma tendência a ficar roxo, a bater em lugares e ficar roxo com mais facilidade quando você tem alteração da energia do baço pâncreas, tá? Então, uma pessoa que se preocupa muito transporta o peso do mundo nos seus ombros e acaba não conseguindo viver bem, viver adequadamente, viver em harmonia, tá? Então, o que eu sugiro para vocês, né? Que façam a carta da sua criança interior, que você se permita conectar com as emoções da sua infância, interpretando-as e identificando os comportamentos atuais que podem ter origem nessa idade. Tá? Eu sempre uso, sempre não, mas eu gosto de usar as cartas para a gente conseguir acessar as nossas emoções e conseguir trabalhar essas emoções. Né? Geralmente, as nossas emoções, elas são criadas dentro da gente, os medos que nós temos, os traumas, tudo isso é formado até os 3 anos de idade. Só que essas emoções, esses sentimentos, eles ficam abafados, eles são guardados no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e nós não temos noção de que isso possa estar causando mal na vida atual, na vida adulta, né? Então, eu gosto de trabalhar com os meus pacientes dessa forma, solicitando que seja feita uma carta para a criança interior. Eu vou explicar melhor sobre essa carta na aula que eu dou dicas práticas para a gente melhorar a nossa saúde e trazer o bem-estar de volta, tá? Então, eu peço mais uma vez que vocês comentem aqui embaixo, tirem todas as suas dúvidas, eu vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas, que vocês curtam o vídeo, porque assim vocês me ajudam a divulgar o meu canal, tá? Isso é muito importante para mim, porque vocês me ajudando a divulgar o canal, mais pessoas conseguem ter acesso a essa informação que é relevante, gente. A minha ideia aqui é ajudar você a melhorar de saúde de maneira natural, não medicamentosa, ok? A minha missão aqui é te ajudar a ser seu próprio terapeuta, a ter controle sobre a sua saúde. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Com todas as pessoas que você puder, coloque nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook e me ajuda a continuar te ajudando, a me motivar a continuar fazendo esses vídeos e te ajudar, tá? Ativa o sininho das notificações para que você receba a notificação das próximas aulas que vão sair em breve. Muito obrigada por estar comigo até o final e até a próxima aula.